arrependimento. O que é arrependimento? Aleluia. Repita-se comigo: o que é arrependimento? Glória a Deus. Lucas 5, versículo 32. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Repetindo novamente, Jesus falando: eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Coloque a Bíblia no seu assento. Vamos estar orando neste momento, em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, entregamos a Ti essa palavra, Senhor, que não seja eu que pregue, mas que seja o Teu Espírito Santo neste momento, falando através da Tua palavra. Senhor meu Deus, eu não tenho nada de mim mesmo, eu não posso entregar nada à Sua igreja, mas o Senhor esta noite confiou esta palavra a nós neste momento, Senhor. Senhor Deus, venha agir através da Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem autoridade para agir neste lugar. Senhor, busque agora os corações das pessoas, aos entendimentos das pessoas, para que entendam a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Arrependimento é um tema importante para nossos dias, que nessa palavra nós vamos encontrar nossos erros, as nossas falhas, e o quanto nós somos necessitados do Senhor Jesus. Em muitos lugares esse tipo de mensagem tem sido esquecida. Em muitos lugares arrependimento é só citado e não ensinado. E hoje o Senhor me levou a falar sobre esse assunto. Vamos falar do que é arrependimento e por que devemos se arrepender. Aleluia. O que é arrependimento? O arrependimento é a tradução portuguesa da palavra metanoia. O Novo Testamento usa 3 palavras gregas que apresentam diferente fase do arrependimento. Primeira é metanoeu. Repita comigo: metanoeu. Que significa uma mudança de mentalidade. Mateus 3,2 diz assim, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1,15 diz assim, dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A segunda palavra é metanolomai, que significa uma mudança de coração. Amém? A terceira palavra é metanoia, que é a mesma metanoeu, que significa uma mudança de curso de vida. E Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produz, pois, o fruto digno de arrependimento. E Mateus 9,3 diz: e depois aprendei o que significa misericórdia, quer e não sacrifício, porque não vim chamar justo, mas pecadores. Então nós vemos que a palavra do Senhor diz que Ele não veio chamar o justo, mas sim veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar nós para que nós possamos se arrepender. E nós vemos que essa palavra do metanoeu, o metanolomai e o metanoia é as 3 palavras que andam junto e transformam numa mudança de mente, mudança de atitude. O que significa mudança de atitude? Se você fazia coisas erradas, quando você vem para Cristo, você vai passar a viver a vida de Cristo. Você vai mudar a sua história. Amém? Pedro também falou assim em Atos 20, 21, testificando: tanto judeus como grego, o arrependimento para com Deus é a fé em nosso Senhor Jesus. Nós só vamos começar a arrepender quando nós tivermos a fé no nosso Senhor Jesus. As 3 mudanças, como eu falei, precisam correr junto. Correr junto, lado a lado, para agir o verdadeiro arrependimento. Muitos experimentam a mudança de mentalidade e são instruídos a saber melhor, mas continuam a desafiar Deus. Alguns são exercitados em suas consciências e coração, aleluia, mas continuam no pecado. Alguns melhoram seus caminhos, mas não por amor a Deus,
e ódio ao pecado. Alguns têm a mente informada e o coração inquieto e nunca muda a sua vida. Esses três conceitos têm de andar junto, uma mudança completa de vida. E Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que lhe todo o coração e durante a sua vida não se converter nos seus maus caminhos, não se arrependeu. Se odiamos o pecado e lamentamos, não abandonaremos eles. Observe com atenção, andaste outrora de Efésios 2, o andaste outrora de Efésios 2 e o éramos de Tito 3:3. Outrora nós andávamos sob o domínio de Satanás. Porém nós éramos também, como diz em Tito 3:3, porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servidos a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Outrora nós era uma pessoa má, que odiava facilmente, que se irritava facilmente uns aos outros. Nós não tínhamos o amor de Deus. Mas a partir do momento que nós se colocamos na presença de Deus, nós começamos a fluir o amor de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz em Isaías 55:7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e volte-se ao Senhor, que se concederá dele para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Se nós deixarmos nosso mau caminho e voltar ao Senhor, Ele vai nos perdoar, como Ele já nos perdoou. Por isso que nós estamos aqui hoje. Aleluia. Essa é a mudança de caminho que Deus quer mudar a sua vida. Significa mudança de mente ou nosso pensamento. No entanto, essa ideia no Novo Testamento é fortemente influenciada pela ideia hebraica de mudar de atitude, de voltar. A Bíblia diz em 2:6 que Deus falou com o povo de Israel para eles voltar para o caminho deles, para eles voltar a se arrepender dos seus maus caminhos. 2:6:17-13 diz: todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvido, e antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, e não creram no Senhor Deus. Nós vimos que o povo de Israel não deu ouvido, eles não se arrependeram dos seus maus caminhos. E nós sabemos o que aconteceu com aquele povo. Eles foram servir lá na Babilônia, foram escravizados, foram judiados por Satanás, mas depois Deus deu perdão a eles. Muitas vezes nós não damos ouvido ao Senhor, não nos arrependemos. A mudança de mente, por exemplo, se você for pecar, agora você não peca mais. Ah, mas quer dizer então que eu não vou poder pecar? Sim, às vezes você vai pecar, mas o pecado não pode ser planejado, o pecado tem que ser um acidente. Ah, se você roubava, agora você não vai poder roubar mais, porque é a mudança de atitude, a mudança de mentalidade. Outrora sua mente era para fazer o mal, agora você não pode fazer o mal mais, porque agora você tem que fazer o bem, porque você está na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o arrependimento verdadeiro é reconhecimento voluntário do pecado e da necessidade do perdão de Deus. Salmo 51:3, Davi, quando foi confrontado, ele disse assim: pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares e inculpável em julgares. O arrependimento verdadeiro é o reconhecimento voluntário do pecado e da necessidade do perdão. É aquele momento que você disse: poxa, eu pequei, eu errei, eu falei, mas eu reconheço, eu quero o perdão de Deus. E naquela busca incessante do perdão de Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai te perdoar. Amém? Glória a Deus. Você reconhece que errou,
que você necessita do perdão de Deus. Arrependimento é uma mudança de atitude, nos leva a uma nova direção em nossas vidas. Essa mudança deve ser acompanhada pela fé. Mateus, versículo 21-32 diz: pois João veio a vós ao caminho da justiça, e não lhe desse crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isso, nem depois arrependeste para creres nele. Arrependimento é uma mudança completa da sua vida. E você olha para você mesmo, uma pessoa cheia de falha, e fala: Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço quando sou falho, quando preciso me arrepender. Eu e você precisamos abandonar muitas práticas de pecado que nos incomodam, muitas coisas que nos vai trazer distância, fazer nós distanciar de Deus. Nós precisamos abandonar. Quando nós vemos que aquilo vai fazer a gente ficar distante de Deus, a gente tem que correr. O salmista Davi diz assim: bem-aventurado aquele que não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aleluia. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, de sorte que venha tempo de refrigério da presença do Senhor. A gente só vai ter paz com nós mesmos e com o nosso coração. A gente só vai dormir em paz quando a gente se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. Atos 3,19, vou ler de novo: arrependei-vos vós, e pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A partir do momento que você se arrepende, o Senhor Jesus apaga o seu pecado. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que o Senhor não lembra dos nossos pecados, porque o velho homem não existe mais. Ele diz assim que agora tudo se fez novo. Aleluia. Deus nos diz que há algo que temos que fazer. Para aplicar o sacrifício de Jesus ao pagamento da pena do pecado. Precisamos demonstrar que não mais queremos continuar no caminho que leva à morte. E o que nos leva à morte? É o pecado. Fazemos isso quando mudamos o modo de viver. Essa mudança de direção é arrependimento. Mas do que exatamente nos arrependemos ou mudamos? Certamente é do pecado, das nossas falhas, dos nossos erros. João 3,4 diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Aquele que vive habitualmente, ou seja, todos os dias do pecado e não se arrepende, está em rebeldia. Em atos, as ações contrárias da lei de Deus são pecado. Pecado é a violação, transgressão de qualquer um dos mandamentos de Deus. Se você violar qualquer um dos mandamentos de Deus, está cometendo pecado. A definição bíblica do pecado: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque arrepender-se do pecado simplesmente significa mudar, significa abandonar o caminho da vida, regalar o desejo de adquirir para o caminho do dar, deixar o nosso caminho para seguir o caminho de Deus. Quando começamos a demonstrar o nosso profundo desejo de mudar e pedimos a Deus para perdoar o nosso passado pecaminoso, Ele aplica o sacrifício de Cristo em nosso favor. Aleluia! E somos então perdoados e absolvidos da culpa, da pena dos pecados passados. Então há uma forma de ser observado, de ser absolvido dos nossos pecados. É somente aceitarmos a Jesus, aceitarmos o sacrifício de Jesus lá na cruz, que Ele morreu para pagar o pecado que nós cometemos. Aleluia. Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servir ao Deus vivo. O verdadeiro arrependimento é do coração. O verdadeiro arrependimento tem que ser uma experiência profunda, comovente e sincera.
Joel 2,12 diz assim: todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso é com jejum e com choro e com pranto. Joel 2, versículo 13 diz assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Aleluia! Deus é misericordioso, Deus é tardio em irar. Deus está sempre dando uma oportunidade de nós se arrependermos. Não que nós vamos ser santos agora, que nós não podemos pecar, claro que nós vamos cometer pecado. Mas a partir do momento que a gente vê que a gente pecou, a gente tem que correr aos braços do Pai e nos arrepender e procurar não pecar mais naquela área. Aleluia! Deus não aceita aquele cujo arrependimento que tenha meramente aparência exterior. Qual é? Será aquela verdadeira mudança? Deus quer a verdadeira mudança de atitude. Leia outra vez o que diz: convertei-vos a todos os vossos corações, em Joel 2, versículo 12 e 13. Aleluia! Jesus, Deus está dizendo, isso é com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração. Deus fala assim lá no final do Salmo 51: um coração contrito e quebrantado Deus não resistirá. A partir do momento que nós se rasgarmos na presença de Deus, Deus vai abrir o céu e não vai resistir. Ele vai derramar suas misericórdias sobre nossas vidas e nós vamos nos sentir perdoados das nossas falhas. Aleluia! A bondade e a misericórdia de Deus é que nos leva alguém a arrepender. O que leva a pessoa ao arrependimento é as bondades e as misericórdias de Deus. Não porque nós somos merecedores, é porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é paciente, amoroso, Ele leva alguém a arrependimento. Aleluia! Diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, versículo 2, 25: corrige com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conheceres plenamente a verdade. Veja também Atos 11, 18. Diz assim: ouvindo ele essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo assim: pois Deus concedeu também aos gentios arrependimento para a vida. Então nós arrependemos para a nossa vida, para vivermos uma vida abundante diante de Deus. Se nós não arrependermos nossos pecados, de nossas falhas, o que vai acontecer? O nosso destino é a morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ali voltando a ler o versículo, nós vemos assim, que os gentios, ao sentir o arrependimento para a vida. Os gentios são todos os povos, e também inclui nós também. Então o arrependimento gera em nós a vida. Aleluia! A entrega condicional a Deus. Arrependimento significa simplesmente desistir do seu caminho, pelo caminho de Deus. Significa simplesmente você deixar tudo o que você fazia lá no mundo, para você seguir a vontade do Pai. Significa entregar-se incondicionalmente para viver por toda a palavra de Deus, sendo a Bíblia a palavra de Deus. Isso significa viver por ela. Significa voluntariamente submissão à autoridade de Deus. Como expressa a sua palavra? Uma vez arrependido ou inteiramente entregue a Deus e batizado, Deus põe o seu Espírito dentro de nossa mente, o qual passa a influenciar a nossa maneira de pensar. Viver mais o Espírito Santo não nos tira livre-arbítrio, nem nos força a fazer coisa alguma, apenas nos guia em direção à verdade de Deus, nos dá força espiritual para fazer a vontade dele. Entregar-se a Deus significa também colocá-lo acima de todas as coisas. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou assim, que quando você se entrega a Ele, você tem que
colocar acima de todas as coisas. Você tem que colocar o pai e a mãe acima de todas as coisas. Você tem que amar menos seu pai e amar mais a Deus. Aleluia. Você jamais pode amar mais o pai, jamais pode amar mais o seu irmão, o seu filho, e pôr ele no lugar de Deus. É uma entrega. Significa também colocar acima de todas as coisas. Se você tem uma coisa para fazer na sua casa, você pode fazer outra hora, mas buscar a Deus tem que ser aquele momento. Vamos supor que amanhã você vai jejuar, você diz assim, mas de repente você acorda na hora de jejuar com fome. Você tem que ser forte e colocar Deus em primeiro lugar, porque você falou com Deus, Deus, amanhã vou jejuar para o Senhor. De repente você acorda com fome outro dia, a vontade da sua carne, você vai e come. O que acontece? Você colocou o seu desejo à frente da necessidade de colocar Deus acima do seu desejo. Amém? Lucas 14, 26 também aborrece. Em Lucas 14, 16 significa amar menos, como mostra a passagem de Mateus 10, 37. Embora pareça um paradoxo, Jesus disse que se negasse a si mesmo, deixando o seu velho caminho pecaminoso. Que disse que Jesus disse? Nega-se a si mesmo, deixando o seu caminho pecaminoso. Como a palavra diz assim, né? Quem quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar o nosso caminho pecaminoso, deixar as nossas vontades, o nosso desejo para seguir o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quanto está entendendo aqui? Levanta a mão, glória a Deus, aleluia. Arrependimento é reconhecimento de que somos pecadores. Arrependimento é reconhecimento de que somos pecadores. É a predisposição de não pecarmos mais. É darmos meia volta e abandonarmos o caminho de pecado e passarmos a viver o caminho do Evangelho de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Arrependimento é o conhecimento de que não falhamos, não erramos, somos carentes à necessidade das misericórdias de Deus. É lutar para vencermos a fraqueza e a tentação da nossa carne. Arrependimento é nós reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, é nós nos humilharmos aos pés do Senhor, suplicar por misericórdia e perdão. É bom notar que o arrependimento e o remorso são coisas diferentes. Arrependimento e remorso são coisas diferentes. O que é remorso? Remorso é aquele negócio que são coisas diferentes. Remorso consiste a pessoa saber que errou, mas não quer abandonar o erro. Por exemplo, vamos supor que está aí, repreendido em nome de Jesus. Se você trair a sua esposa, você chega na sua casa, vê sua esposa e diz assim, poxa, eu traí ela, aquele remorso. Você vai ao seu quarto escondido, chorando, e de repente você se arrepende, chega e diz, se Deus me perdoa, e de repente amanhã depois, chegou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você encontra a sua amante de novo e vai cometer todo o erro com ela de volta. Isso é o caso que você não se arrependeu. Agora, se você se arrependeu de verdade, você vai chegar a pedir perdão para Deus e amanhã depois vai encontrar com a mesma pessoa, nem vai olhar na cara da pessoa, porque você se arrependeu de verdade. Aleluia. Veja o caso do arrependimento de Jesus, de Judas. Judas teve remorso. Ele não se arrependeu. Ele disse, pequei traindo sangue inocente. Ele teve tristeza, em Mateus 27, 3 ao 5. Ele teve remorso, o remorso oprime, mata você. O arrependimento provém de Deus. Causa-nos tristeza por havermos pecado. Tristeza, porém, que não oprime, mas que produz conserto e perdão. Dá-nos o desejo de não pecar mais e alegria por sabermos que já estamos salvos para sempre. O verdadeiro arrependimento opera em nós o perdão e a salvação. Aleluia. 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, que diz assim, agora fogo não porque fosse conquistado, mas porque foste para arrependimento, pois segundo Deus fosse conquistado, para que por nós
não suprecitando em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pensar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? A tristeza que o Espírito Santo coloca em você, aquela sensação de incapacidade, aquela sensação que você não é capaz, é para operar a sua salvação, para trazer você a salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei um tempo em que eu bebia, fumava todos, e após a bebida, fumava, eu sentia tristeza, sentia angústia, mas era só um remorso, porque de tarde eu estava bebendo e fumando de novo. Era uma tristeza para a morte, porque eu não estava saindo do erro. Mas quando o Espírito Santo começou a chamar, dizendo: isso não é a sua vida, esse não é o caminho que eu escolhi para você, você vai começar a olhar, e aquela tristeza dentro de você, e vai começar a corroer você. Você vai dizer assim: poxa, é verdade, eu preciso aceitar o Senhor Jesus. E é assim que vai acontecer. E quando você aceita o Senhor Jesus, Ele te salva, Ele perdoa todos os seus pecados. O arrependimento traz uma atitude sincera. Uma atitude de arrependimento abre caminho para o relacionamento íntimo com Deus, para a salvação. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Deus está perto daquele que tem o coração aquebrantado, aquele que tem o coração que se arrepende, aquele que tem o coração que se derrama na presença do Senhor. Esse Deus está perto. Aleluia. O arrependimento é a necessidade primeiro e o ponto de partida para todos os que quiserem ser salvos por Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Romanos 3:23, todo pecado e destruído estão da glória de Deus. Romanos 3:12 diz: todos se extraviaram e se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há um sequer. Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Pelo texto citado aprendemos que todas as pessoas são pecadoras, todos nós, inclusive eu. Aleluia. Inclusive eu estou aqui falando com vocês, mas eu preciso me arrepender todos os dias das minhas falhas, dos meus erros. Arrependimento é uma coisa que gera de dentro de nós para fora. É um arrependimento que vem corroendo aqui dentro, e a gente tem que tomar uma atitude e correr e nos arrepender do nosso pecado. Vós arrepender-se de todos perecerei. Esta, portanto, claro que todos somos. Aleluia. Isaías 64:6 diz que nossas justiças são como trapo de imundícia. A nossa justiça são como trapo de imundícia. Quando a gente se achar justo, quando a gente se achar digno, é como um trapo de imundícia que não vale nada. Aleluia. Isaías 59:1-2 diz que nosso pecado faz divisão entre nós e o vosso Deus, entre nós e o nosso Deus. Em Lucas 13:5 diz, Jesus diz: eu não vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecerei. Se nós não nos arrependermos do nosso pecado, todos de igual modo perecerei. Nós vamos perecer. Nós vamos acabar com a nossa vida lá no mundo, porque nós não nos arrependemos. Mas a partir do momento que nós se arrependemos, nós começamos a ser abençoados por Deus. Daí a necessidade de arrependimento, para que sejamos perdoados e salvos. Porque sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há salvação. Se você quiser continuar lendo, Atos 2:37-38 fala o assunto, e Atos 3:19 sobre arrependimento. Aleluia. Como ocorre o arrependimento? A doutrina do arrependimento é tão importante que o início do ministério de João Batista, do próprio Senhor Jesus Cristo, foi marcado pela pregação incessiva da necessidade do arrependimento. Imagine João Batista, o homem sai lá perto do Jordão, e o que ele faz lá perto do Jordão? Ele começa a gritar assim, diz em Mateus 3:2:
Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E hoje eu digo para vocês: arrependei-vos, porque o reino do céu está mais próximo do que antes. É chegado o reino dos céus. Aleluia! E diz assim também, aleluia, e pelo texto de 2 Timóteo 25 e Atos 11, 18, aprendemos que é Deus que nos dá arrependimento para a salvação. Por Atos 2,38, que Pedro falou, quem Pedro falou? Pedro então respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só vamos ter o dom do Espírito Santo depois que nós somos remidos do pecado. E para isso, para nós ser remidos do nosso pecado, nas nossas falhas, precisamos nos arrepender. Aleluia. Atos 3,9 diz: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que seja apagados o vosso pecado, de sorte que venha tempo de refrigério na presença do Senhor. Em Atos 3,19. Aleluia. Entendemos que é necessário ler, ouvir a pregação do Evangelho. A fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Porém, aceitamos Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, assim como o seu sacrifício. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós estamos arrependendo do nosso pecado. Aleluia. Ele opera em nós o arrependimento, o perdão e a salvação. Porquanto recebemos entendimento ao ler ou ouvir a pregação do Evangelho. E o Espírito Santo convence nós do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence nós do pecado para sabermos que somos pecadores. E nessa condição estamos perdidos. O Espírito Santo convence nós da justiça para entendermos que Cristo recebeu na cruz a culpa e o castigo que era para nós. Jesus recebeu na cruz o castigo que era para ser para nós, que era para ser um castigo eterno, mas Jesus pagou por nós e preço de sangue para a nossa salvação. E hoje tudo que nós precisamos fazer é nos arrepender do nosso pecado. A salvação é de graça. A salvação não nos dá preço nenhum, a salvação é pela fé. É nós pegarmos, crer em Jesus, acreditar, nos arrepender do nosso pecado e pegar e abraçar com a salvação. É tudo pela fé. Aleluia. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, de nós. A fé não vem simplesmente de nós queremos, mas é o dom de Deus, que Deus transforma e dá para nós. Nós só temos que praticar. Amém. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Cristo é a justiça de Deus para a nossa salvação. Não vem das nossas obras, para que nós não se gloriem nelas, mas vem da justiça de Deus. Vem para a nossa salvação. É Cristo, é a justiça de Deus. É por Ele que nós somos salvos. É por Ele que nós somos perdoados. 1 Coríntios 1,30: se alguém ainda não nasceu de novo, não tem certeza da salvação. Creia assim e receba hoje pela fé o perdão de Deus e a salvação. O Espírito Santo convence nós do juízo para entendermos que não aceitamos pela fé o sacrifício de Jesus. Com arrependimento sincero de pecado, seremos condenados para sempre, junto com Satanás e os demônios. Isso é muito forte, essa palavra. Se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus, seremos condenados juntos com os demônios. Aleluia. Em João 16, 7 a 11 diz assim: todavia vos digo a verdade, convém em vós que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo e do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não viverei mais. Aleluia. Então o Senhor vai trazer a nós o arrependimento. Aleluia. Ele vai para o Pai dele. Mas ali no versículo 11,
diz que o maligno, o príncipe desse mundo, já está condenado. E ali, se a gente não aceitar o sacrifício de Jesus, nós seremos condenados junto com Ele ao lago de fogo ardente. Amém? O arrependimento sincero que nos dá a salvação e nos leva a não ocultar nada de Deus. O arrependimento sincero nos dá a salvação e nos leva a não ocultar nada de Deus. Aleluia! É o procedimento por 3 ações: confessar a Deus os pecados, abandoná-los e voltar-se para Deus. Qual que é a 3 atitudes que nós devemos? Confessar a Deus os nossos pecados, abandonar os nossos pecados e voltar-se para Deus. Conforme os textos pela ordem de Salmo 32, 5, Isaías 55, 7, e 1 João 1, 8, 10, e Tessalonicenses 1 e 9. O arrependimento promove uma transformação geral em todas as áreas de nossas vidas. Essas são as áreas que recebem maior transformação. Na área intelectual, no intelecto a pessoa passa a ter um entendimento, a diferença de todos os pecados que envolvem a sua vida passada. Descobre então que pelo arrependimento recebeu perdão e a salvação, é uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. O Espírito Santo convence-nos do pecado, para sabermos que somos pecadores, e nessa condição estamos perdidos. O Espírito Santo convence-nos do pecado, para nos mostrar que somos pecadores, e se continuar nessa condição, estaremos perdidos. Aleluia! O Espírito Santo convence-nos da justiça, para entendermos que Cristo recebeu na cruz a culpa e o castigo de que era nossos pecados. Aleluia! Por isso que Jesus foi crucificado, pelos nossos pecados. Em Isaías 53, Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós somos salvos. Aleluia! Nas emoções as pessoas passam a sentir tristeza por ter pecado, e então recebemos alegria por não vivermos, aleluia, no pecado. Mas sabemos que já estamos salvos para sempre. A partir do momento que a pessoa sente a emoção, quando ela recebe o Espírito Santo, ela fica totalmente emocionada, porque ela sabe que já não está mais no pecado. Aleluia! E a vontade da pessoa é movida de viver conforme o Evangelho de Cristo e a obedecer a toda a vontade de Deus. Você vai perceber que você aceitou o arrependimento sincero quando essas coisas começaram a acontecer. Você ser movida conforme o Evangelho de Cristo e obedecer toda a vontade de Deus. Aleluia! Pela característica a seguir, qualquer pessoa pode saber, já experimentou ou não. Já experimentou ou não o verdadeiro arrependimento? Será que nós temos experimentado o verdadeiro arrependimento? Aleluia! Qual que é o verdadeiro arrependimento? Ocorre na pessoa arrependida uma mudança de pensamento, que é a palavra que eu falei no começo, a metanoia, que é mudança de mente. Uma mudança de pensamento em relação a Deus, em relação ao seu próximo, em relação aos seus pecados. A pessoa vai passar a amar o seu próximo. A pessoa vai passar a se cuidar e não pecar mais, e não cometer mais erro. O arrependimento condena agora que aprova antes. O arrependimento condena o que era aprovado antes. Antes você aprovava o pecado, mas a partir do momento que você se arrependeu e veio para Cristo, você começou a condenar o pecado. Passa a ver as coisas através dos olhos de Deus e amar e admirar tudo que Deus criou. Em todas as obras da criação descobre o poder e a glória de Deus. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 8. Aleluia. Salmo 19, versículo 8. Aleluia. Antes do arrependimento, a pessoa quer fazer a sua própria vontade. Quantos de nós queremos fazer a nossa própria vontade antes de se arrepender?
A partir do momento que nós se arrependemos, nós fazemos a vontade de Deus. Aleluia. E por Ele ser justificado a si mesmo. Aleluia. É por Deus. Depois do arrependimento, o Espírito Santo de Deus faz ele entender que só pode ser justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. A pessoa arrependida sente tristeza pelo pecado que antes praticava e agora detesta. Reconhece quando Deus é bom e sofreu por seu pecado. Quanto o pecado trouxe sofrimento a nós. Aleluia. Em Jesus Cristo, o arrependimento sincero produz em cada vida esforço para abandonar o pecado e cria a disposição de seguir a Jesus. O arrependimento abandona toda a idolatria em que antes se apoiava, que exclusivamente em Jesus Cristo produz um fruto digno de arrependimento. Ninguém de nós merecia o perdão, ninguém merece o perdão e nem a salvação, mas Deus perdoa e salva por graça. E de graça, ou seja, por favor não merecido e gratuito, a todo que se arrepende pela fé, crê em Jesus, aleluia, como o único Salvador e o Senhor da sua vida. O arrependimento gera fé salvadora, abre-nos a porta de todas as bênçãos do Evangelho, proporciona grande alegria entre os anjos no céu. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Aleluia. Derruba a barreira do pecado e concede-nos a comunhão com Deus. O arrependimento sincero, o verdadeiro arrependimento, derruba a barreira do pecado e nos concede a comunhão com Deus. Aleluia. Estou terminando, irmão, não se preocupe. Aleluia, glória a Deus. Os crentes, depois de salvo, ainda poderá pecar. Depois que nós sermos salvos, poderemos ainda pecar. Mas como será o pecado do cristão? Tem que ser um acidente não planejado. Imagine que você saiu com o seu carro, a pessoa saiu com o seu carro, de repente você dá uma esbarrada no barranco. Isso foi um acidente, você não planejou esbarrar naquele barranco. E assim a relação ao pecado. Se você sair na rua, talvez ali você vai pecar no pensamento, na atitude, ou talvez em palavra, mas não foi um planejamento, foi um acidente. E a partir daquele momento você vai se arrepender e o Senhor vai te perdoar. Aleluia. Arrepender-se é abandonar o poder do pecado e pedir perdão a Deus, então será purificado pelo poder do sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz: o arrependimento ocorre no início para a salvação, permanece em zelo para a purificação. O resultado do arrependimento é o perdão. Se somos perdoados, somos salvos. Jesus começa a pregar em Mateus 3,2 dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou através de Jesus. Então, para alcançarmos a salvação, precisamos arrepender de nossos pecados, terrível e cruel, e reatar a amizade com Deus. Se alguém se constitui amigo do mundo, é inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz a palavra do Senhor: infiéis, não sabeis que por quanto a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigos de Deus. Aleluia. Coloque-se em pé nessa noite. Aleluia. Talvez você que ouviu essa palavra, e você está sentindo a necessidade nessa noite de entregar a sua vida para Jesus. Quero saber se alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Quero saber se alguém aqui nessa noite quer tomar uma atitude de não mais ser escravo do pecado, quer tomar uma atitude de não deixar mais o pecado dominar na sua vida e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não tem ninguém? Eu quero chamar todas aquelas pessoas que desejam se arrepender nessa noite, inclusive eu que estou aqui me arrependendo. Nós precisamos se arrepender nessa noite. Eu quero chamar você aqui nessa noite para receber uma oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chegar aqui nessa noite, Zé, sempre vão estar orando. Vem aqui nessa noite, nós precisamos nos arrepender. Precisamos entregar nossas vidas ao Senhor, ao caminho de Jesus.
porque Ele nos deu esperança, Ele nos deu espaço para que nós possamos voltar, para que nós possamos dar um passo ao Senhor Jesus. Nós precisamos entregar os nossos caminhos ao verdadeiro arrependimento. E como nós aprendemos hoje que o verdadeiro arrependimento tem que gerar pranto, que o verdadeiro arrependimento tem que gerar choro, tem que gerar lágrima. Talvez você está precisando de alguém na sua família, se arrependa, venha aqui interceder por ela nessa noite. Eu convido você a sair do seu lugar, vir aqui na frente e se arrepender, todos de igual modo, aleluia. Todos nós precisamos nos arrepender nessa noite. Talvez aqui você pense assim, mas me arrepender do quê? Nós precisamos nos arrepender para que a justiça de Deus opere em nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender para que nós possamos ser justificados por Deus. É Ele que nos justifica. Aleluia. É o Senhor que vai nos justificar nessa noite. É o Senhor que vai dar força para nós seguirmos o caminho dele nessa noite. É somente o Senhor que vai tirar esse peso da nossa consciência, essa tristeza em nosso coração, que tem feito nós ficar tristes, angustiados. Deus está chamando você ao arrependimento nessa noite. Aleluia. O arrependimento tem que gerar em você uma mudança em mente, uma mudança na sua mentalidade. Quero que um pedacinho para estar orando para a irmã aqui, que está orando, entregando nossos caminhos ao Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, feche seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, essa noite que está na sua palavra, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, toda a sua palavra neste momento. Agradecemos, Senhor, nessa hora, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, onde nós estamos se arrependendo aqui diante de Ti, ó Pai. Nos arrependemos para a graça do Teu poder, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, pela pressão do Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, meu Deus, pelas pessoas que estão aqui, Senhor, que estão se arrependendo neste momento, ó Pai, para a Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai Celestial, venha abençoar a cada um que está aqui nesta hora, a cada pessoa que está aqui neste momento, ó Pai, entregando o seu caminho ao Senhor. Senhor, meu Deus, as pessoas estão aqui nesta hora, se arrependendo dos seus maus caminhos. Deus, derrama a Tua graça, a Tua infinita misericórdia. Espírito Santo, nessa noite, nós pedimos para o Senhor manifestar a Tua presença. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus agora, que o Senhor venha trazer alegria aos corações, que o Senhor venha trazer paz aos corações da família. Senhor, meu Deus, pessoas que estão buscando pela sua família, nessa noite, ó Pai, começa a receber o refrigério em sua alma. Senhor, meu Deus, pessoas que entraram aqui triste, angustiado, abatido, ó Pai, nessa noite, Senhor, meu Deus, que o Senhor comece a operar o arrependimento, ó Pai, e que eles recebam o refrigério na sua alma. Deus, nessa noite, nós entregamos esse trabalho nas Suas mãos, entregamos essa palavra nas Tuas mãos, e tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, nós falamos nessa noite. Deus, começa a agir na vida dos Teus filhos. Senhor Deus, começa a agir na vida de cada um que está aqui nesta noite. Pai Celestial, que a vida deles passe a ser diferente, e que eles nunca mais se tornem o mesmo, ó Pai. Que a partir de hoje, ó Pai, eles vão começar a sentir a diferença nas suas vidas. Que a partir de hoje eles vão começar a sentir o amor de Deus tocando no seu coração. Rebaixar a canta lá, ria bacana lá, base, me canta lá, rebaixar a canta lá, base, me canta lá. Deus, repreende agora todos os demônios que agem nessa cidade, todo espírito, Senhor, de maldição que age nessa cidade, ó Pai, todos os demônios que agem na vida dos jovens, ó Pai, levando eles para os caminhos das drogas, toda obra contrária de Satanás agora está repreendida agora. Senhor Deus, que o Senhor comece a cuidar das famílias dessa cidade de Minas do Paraná. Senhor Deus, abençoe cada pastor dessa cidade, a cada pessoa que estão nessa cidade buscando Tua presença. Pai Celestial, aqueles que entenderam, Pai, o que é arrependimento, aqueles que precisam se arrepender, como eu preciso, nessa
dia na tua presença e derrama a porção do teu Espírito, derrama a porção dobrada do teu Espírito Santo, para que nós possamos continuar a caminhar, abaixar, abaixar, ria bacantoria na baixuria, bacantalamarás, ria bacantalamarás, bicantalamarás, rabaixara bacantalamarás, bicantalamarás, cai por terra, Senhor.